Então, nós temos o seguinte, pessoal, essa madrugada nós tivemos uma barra de alta bem interessante, tá? Tivemos um fundo mais alto do que o fundo anterior, se formando agora, e nós estamos dentro de um contexto de acumulação lateral, ou seja, o preço está movimentando em lateralidade. Onde é que são os preços chaves aqui, na minha opinião, tá? No gráfico semanal, para voltar a tendência de alta. Então, primeira coisa, essa alta de hoje foi um short squeeze, tá? E nós temos esse movimento do short squeeze, uma alta temporária que aconteceu de madrugada e que pode fazer com que o preço inicie uma retomada de alta no gráfico semanal, se a gente conseguir romper essa região aqui, ó. Então essa região, para mim, é uma região de $4.500, ali, $45.800, aliás. $45.800 é a região de resistência semanal. Então, para a gente voltar a ter tendência de alta semanal, então o que a gente precisa? Essa resistência aqui, a gente tem, então, como uma resistência semanal. Se a gente conseguir romper essa região, a gente rompe a média 8 e confirma tendência de alta. E entra em tendência de alta semanal, entregando algumas semanas de alta. Então, por enquanto, nós temos uma alta de short squeeze, na minha opinião, porque ontem nós tivemos movimento de muitos apostadores de baixa, então muitos apostadores de baixa estão sendo liquidados agora, e esse é um tipo de movimento natural dentro de um contexto de acumulação lateral para o preço continuar caindo. Então nós estamos ainda em fase de redistribuição, ainda estamos em fase do mercado tomar um ponto de decisão, e na minha opinião só vai acontecer o ponto de decisão lá pelo dia 20 de março, então daqui a aproximadamente 10 dias, tá? Então nós temos ainda a possibilidade de vir, no caso do Bitcoin, a testar os $28 mil, que no ano passado foi o fundo máximo do Bitcoin, e no caso do Ethereum, $1.800 por unidade. Essa é a região em que, na minha opinião, seria o ideal o preço sair dessa acumulação lateral, desse triângulo simétrico que ele vem se formando, testar essa região, acumular fundo e o preço voltar à tendência de alta mais pela frente, tá? Esse, para mim, seria o price action ideal. No que se desenhou dessa madrugada, ele está ameaçando sair dessa acumulação lateral, então ele quer sair dessa acumulação lateral, romper para cima, então romper a tendência de alta semanal, levar o preço até os $50 mil por unidade, ou $52 mil por unidade, e a partir desse ponto aqui, se ele conseguir romper esse suporte aqui, a gente volta a ter forte tendência de alta, tá? Então, se ele romper o suporte semanal de 13 de dezembro, a gente tem tendência de alta. Enquanto a gente não tiver isso, a gente ainda vai estar no risco dele só sair da acumulação, liquidar bilateralmente e trazer o preço para mais queda novamente, tá? Então, o ideal para quem quer mais velocidade, ou seja, quer que o mercado volte a subir rapidamente, num curto espaço de tempo, o ideal seria ele vir para baixo primeiro, liquidar os vendedores, chegar na região de suporte de $28 mil e depois ele iniciar a retomada de tendência forte de alta. Se ele vir para cima primeiro e romper o suporte aqui, ó, a resistência semanal, que é os $45.800, sustentar acima dela, a gente ensaia retomar a tendência de alta e vem para testar os $52 mil. E aí que tá. Se a gente romper os $52 mil, a gente já vai ter alta muito forte, mas eu não tô confiante com esse price action, tá? O meu price action favorito ainda é entender que nós vamos ter um período longo de acumulação lateral durante 2 anos, até que o preço do Bitcoin tenha uma nova distorção no próximo halving para o preço continuar subindo mais para frente, principalmente dentro de um contexto que nós estamos macroeconômico e também regulatório para esse ano de 2022. Então esse vai ser um ano muito complexo para o mercado cripto, tá? Desde o ano passado eu venho comentando que eu acreditava que 2022 seria um ano semelhante a 2018. E ontem o Biden, então, ele emitiu uma ordem que há muito tempo era esperada no mercado de cripto, né, que é justamente essa ordem onde ele solicitou para que diversas agências regulatórias dos Estados Unidos criem uma série de medidas para regular o mercado de criptomoedas, incluindo o desenvolvimento do dólar digital. E basicamente nós vamos passar para esse crescimento cripto acontecer, a gente vai ter essa adoção inevitável e essa tentativa do controle do Estado sobre o mercado de criptomoedas. Isso é inevitável. É um mercado que
antigamente era menor do que $1 trilhão, agora que ele se tornou 3 trilhões de dólares, ou seja, ele chegou nessa dimensão, nesse tamanho, com muito interesse de institucionais entrando nesse mercado, a gente vai ter, com certeza, uma pressão regulatória no mercado de criptoativos. Então, isso, basicamente, é uma coisa que a gente tem que tomar muito em consideração e não se, vamos dizer assim, não se acelerar demais, se apressar demais, achando que o mercado vai voltar àquela loucura, aquela alta antiga, né? E basicamente, a alta de hoje, pessoal, na minha opinião, é funding rate aqui. Ainda é período de acumulação, tá? Ainda tem... Nós tivemos ali uma ameaça de vendedores, de pessoas apostando em baixa, e essas pessoas estão sendo liquidadas hoje. Então, nós temos hoje uma grande quantidade de pessoas apostando em alta novamente, tá? Então, com essa altinha de madrugada, já temos bastante funding rate. Funding rate, tá? Os longers estão pagando os apostadores de baixa. Isso significa que nós temos mais apostadores de alta do que apostadores de baixa. Durante a noite de ontem para hoje, nós tivemos, então, uma quantidade maior de pessoas apostando em queda. E justamente essa movimentação de apostadores apostando em queda faz com que dentro desse período de acumulação lateral que nós estamos vivendo, nós temos esse tipo de short squeeze, esse tipo de movimento direcionado, rápido, com velocidade, para o mercado liquidar os apostadores, tá? Então, ainda acho que nós estamos dentro de um contexto lateral, ainda não retomamos tendência de alta, continuamos em fase de distribuição na tendência de baixa, e eu vou ficar atento se ele conseguir romper os 45.800, o preço rapidamente busca os 52. No Ethereum, se ele superar os 2.800, ele busca os 3.200. E no caso do Ethereum, ele precisa passar os 3.200 para manter a estrutura de alta. Se ele não romper os 3.200, a gente fica e permanece em tendência de baixa, ao qual nós estamos já há pelo menos 3 meses, quase 4 meses já de baixa, tá? Então, nós temos ainda... e por que eu acho que nós temos ainda tendência de baixa pela frente, mesmo com o mercado conseguindo ir até os $52 mil? Justamente porque se você pegar aqui o MACD, ó, se a gente pegar o MACD aqui e pega os movimentos mais longos, analisando todo o contexto que a gente já está, né? Você pega aqui o gráfico do mensal do Bitcoin, nós recém entramos e tem forte tendência de baixa no gráfico mensal do Bitcoin, tá? Então, acho que se ele conseguir, mesmo que ele chegue aos $50 mil, na minha opinião, ele ainda vai estar no risco dele tocar na região do canal, naquele canal lateral, canal em acumulação que nós estamos, né? Ou seja, ele tocar na metade aqui, ó, e continuar caindo, tá? Então, para mim, ele precisa romper essa região para evoluir, de fato, tendência de alta mensal, o que no contexto que nós estamos vivendo, eu não espero isso para agora, tá? Eu espero, pelo contrário, espero continuação de baixa e por isso que estou aproveitando para comprar Bitcoin toda semana e Ethereum também toda semana. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Então, no MACD do Ethereum no mensal, entramos em tendência de baixa, no Ethereum também, tá? Do Ethereum também, nós temos o cruzamento das duas médias, esse seria o primeiro mês, de fato, negativo do Bitcoin, do Ethereum no gráfico mensal, ou seja, ainda estamos com uma inside bar, aguardando o movimento projetado de baixa ainda para o restante desse mês ou para o próximo mês de abril, e basicamente é o que acredito que vai acontecer. Eu estou bearish ainda para esse ano, tá? Mesmo que o mercado vá para $50 mil por unidade e mesmo que ele abra a tendência semanal, tá? Bom, e aí é o seguinte, ele está com a média 8 aqui, então se ele conseguir romper essa média 8 e se manter acima dela, ele vai romper esse topinho anterior aqui, ó. Rompendo esse topinho anterior, conseguindo se manter acima dele, ele vem trazer, talvez, o Ethereum até 3.600, tá? Então, 3.600, enquanto no Bitcoin a principal resistência é $52 mil, eu falei errado antes, não é 3.200, né? 3.600 é a principal resistência da tendência de baixa do Ethereum. Então, aqui é o preço, aqui seria a região 3.600, onde teria uma forte pressão vendedora. Então, vamos imaginar que o Ethereum e o Bitcoin consigam continuar tendo força de alta agora. Ambos consigam romper essa tendência de baixa semanal. Então, vamos imaginar que os dois consigam romper essa região. Rompe essa região, ele vai entregar o preço rapidamente até 3.600.
Daqui de 3.600, acho difícil ele passar em um primeiro momento. Eu acho mais provável ele vir perder e liquidar os apostadores de alta aqui, ó. Porque aqui vai ter uma zona de apostadores de alta que vai se formar caso o mercado comece a subir sem parar durante esses próximos dias, tá? Então essa região aqui, ó, aqui tem bastante apostadores de alta. Então se a gente sair do triângulo simétrico para cima, ele vai entregar o preço até, ele vai subir mais ou menos o tamanho da base do triângulo. Então ele sobe mais ou menos o tamanho da base do triângulo. Tem um triângulo simétrico aqui. Ele sobe até aqui, 3.600. E 3.600, se ele acumular, fizer um Bart Simpson, tiver dificuldade de passar, formar um topo, ele vai entregar o preço do Ethereum lá para $1.800. Ele vai cair os 50% desse topo aqui, tá? Então, geralmente, em tendência de baixa é isso que acontece, que ele gosta de fazer. Ele gosta de fazer falsas altas, e essas falsas altas, elas entregam por um tempo alta aqui, mas o preço chega numa região que geralmente é uma região de Fibonacci. Então, geralmente 0,5 de Fibonacci, que está a 3.540 aqui no Ethereum, ou 3.800 sendo o topo máximo aqui, que seria uma retração para o preço continuar caindo dentro dessa tendência. Tá? Então, o ideal seria realmente ele conseguir fazer o oposto, né? Entrar no triângulo simétrico, bater em 3.000, voltar para baixo e depois começar a estrutura de alta, porque daí seria uma alta mais saudável, digamos assim. Uma alta agora, entregando esse fundo tosco aqui, porque isso aqui é um fundo tosco, é um fundo fraco. Esse fundo aqui, ele pode ser rompido a qualquer momento depois que ele entregar essa alta temporária aí, tá? Então isso é extremamente perigoso, muita gente cai nesse price action. Eu já caí várias vezes, já perdi muito dinheiro com esse tipo de price action, assim, de acreditar que o mercado vai ser alta infinita a qualquer momento, e aí ele entrega. Por que eu acho que ainda ele não vai conseguir retomar a tendência de alta para romper esses topos anteriores aqui, ó? Porque ainda estamos em complacência. Todas as altcoins sobem junto com o Bitcoin. Então, quando todas as altcoins sobem junto com o Bitcoin, na minha opinião, é um risco altíssimo de ser uma alta armadilha, uma alta para o preço criar um topo mais baixo do que os topos anteriores e trazer mais uma sequência longa de baixa. Beleza? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar gamecoins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto chamado Março55 com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo.